Um feixe de linhas paralelas vermelhas gira na frente de um fundo marrom. No centro, em letras brancas, surge escrito Municipal Online. Teatro Municipal. Orquestra Sinfônica Municipal. Olá, sejam bem-vindos ao Municipal Online. Eu sou Roberto Menchuk, mais titular da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, a orquestra oficial da cidade de São Paulo. Hoje, no Resenha Musical, eu converso com o grande compositor, arranjador, pianista, esse grande artista, Nelson Aires. Olá, Nelson, tudo bem? Oi, Roberto, que prazer estar com você e com o público maravilhoso da orquestra, hein? Olha, o prazer é todo nosso e o assunto que nos une é o grande Astor Piazzolla, cujo aniversário de 100 anos a gente está celebrando todo esse ano. Beleza. Como é que foi essa coisa de ter tido esse contato, esse privilégio de ouvir esse gênio ao vivo? É fenomenal, porque realmente, quando ele apareceu, era um susto, né? Era uma coisa tão absolutamente inovadora. Eu lembro a primeira vez que eu vi foi aqui mesmo no Cultura Artística, né? No Teatro Cultura Artística, com o quinteto dele. E depois, no festival, primeiro Festival de Jazz de São Paulo, em 1979, produzido pela TV Cultura, que eu tive a possibilidade de participar, tocando, e daí, na mesma noite que eu toquei, tocou o Piazzolla. Então, eu estava ali nos bastidores, ouvindo, de perto. Muito emocionante, realmente. E eu vi mais tarde em Buenos Aires, eu vi umas 4 ou 5 vezes, eu tive esse privilégio de ver o Piazzolla tocando ao vivo, com várias formações diferentes. E você, evidentemente, como pianista, você já tocou muito Piazzolla, você já fez inúmeras orquestrações das músicas do Piazzolla, você já regeu o Piazzolla. Fala um pouquinho dessa música, assim, o que te chama atenção nele, o que você aprendeu com ele, enfim, o que te faz sorrir na música do Piazzolla? Pois é, o Piazzolla é interessante porque a música dele é totalmente visceral, né? E ao mesmo tempo muito quase romântica, mas tem uma força muito grande, né? Então é difícil tocar porque precisa ter um pouco daquele sabor portenho, né? Sem o qual não dá para fazer isso. Mas dá vontade de fazer, né? E como você mesmo falou, eu fiz algumas orquestrações do Piazzolla para orquestras grandes, inclusive a Fuga 9, eu acho que você chegou a tocar. Sim, cheguei a tocar e cheguei a reger também, adoro aquela orquestração. Que legal, então. E eu tive o privilégio de reger a Fuga 9 na Argentina, com uma orquestra argentina, então com o swing dos caras, que é outra história, né? É muito legal, uma delícia tocar e ouvir Piazzolla. O que eu fico impressionado com Astor Piazzolla, assim, ele nasceu em Mar del Plata, né? A família veio da Itália. Agora, ele ainda criança, a família se muda para Nova York e eles moravam lá em Greenwich Village, que na época era um bairro muito violento, um bairro perigoso. Então, ele acostumou ali a lidar com as gangues de Nova York, ele lutava, ele chegou a lutar boxe, inclusive, era um cara assim, né? Um cara assim agressivo, né? E dá para sentir um pouco disso na música dele, né? Essa coisa que você falou que ela é visceral e tudo mais, mas ele teve uma trajetória incrível porque o pai dele encontrou um bandoneon numa loja ali de antiguidades, né? E por acaso adquiriu esse instrumento, ele começa a tocar e ainda criança, enfim, com esse talento de gênio, né? Começa a se dar muito bem. Volta para a Argentina, conhece o Gardel, e adolescente ainda, o Gardel convida ele para fazer uma turnê, né? E o pai do Piazzolla não deixou ele participar da turnê, porque ele era, enfim, devia ter o quê? Uns 15, 16 anos de idade. E olha só como obra do destino, foi ali que
caiu o avião que estava com toda a orquestra do Carlos Gardel. Foi quando o Carlos Gardel faleceu, todos os músicos também, e o Piazzolla deveria estar ali no meio desse grupo se o pai dele tivesse deixado ele participar dessa turnê, né? Coisa incrível. Até o pai dele, acho que depois brinca com ele, que fala assim, se ele tivesse ido naquela turnê, ele estaria, naquele momento, tocando harpa e não bandoneon. E nessa história de Nova York, o negócio que me falaram também é que ele estudou piano com um aluno do Rachmaninoff. Ou seja, ele tinha uma formação erudita também, né? Além da história do tango, do bandoneon. Ele trabalhou com o Troilo em Nova York também, com Aníbal Troilo, né? Grande violinista. Então, ele bebia de todas as fontes, né? Daí a sua música, eu acho. Com certeza, porque ele estava ouvindo muito a música do Stravinsky, a música do Béla Bartók, né? Ele estava muito ligado. A gente não pode esquecer que o cara é um gênio, ele assim naturalmente tem esse talento, essa espontaneidade, é um músico popular, mas eu fico impressionado com a dedicação do Piazzolla, porque ele estudou a fundo, né, esses grandes. Depois, você sabe que ele escreveu uma sinfonia chamada Sinfonia Buenos Aires em 3 movimentos. Sim. E teve um episódio muito peculiar, que 2 membros da plateia começaram a brigar porque estavam indignados que ele colocou 2 bandoneons no meio de uma orquestra sinfônica. Então ele causou polêmica ali, né? E foi ao mesmo tempo que ele recebeu uma bolsa de estudos para ir para Paris. Nádia Boulanger, né? Exatamente. E aí, de repente, ele vai para Paris estudar com ninguém menos do que Nádia Boulanger, que é uma das maiores musicistas da história da música e, com certeza, uma das mais importantes figuras da época. Então, ele deixa a esposa na Argentina com 2 filhos pequenos e... Lembrando que, para quem não conhece, a Nádia Boulanger foi professora do Stravinsky, que você falou agora há pouco, do Aaron Copland, do nosso Camargo Guarneri, do Egberto Gismonti. Quer dizer, muita gente passou pela Nádia Boulanger, grandes compositores, né? Todos o Bernstein, né? Sim, e ela mesmo, grande compositora, né? Sim. E interessante que ele chega em Paris e ele quer deixar o tango de lado. Ele decide assim, não, chega essa coisa de tangueiro, eu vou me dedicar a escrever música clássica, pura. Mas aí ele toca para Nádia Boulanger várias das suas composições e foi ela quem falou assim, não, a sua praia é o tango. Então a gente tem que agradecer a Nádia Boulanger que pôde identificar essa característica do Piazzolla, porque talvez ele se tornasse mais um bom compositor, né? Clássico, erudito, mas não teria essa essência que hoje contaminou o mundo inteiro, né? Com a sua música, né? Essa marca dele, que é o tango, o nuevo tango. Que, na verdade, você sabe que um monte de gente... Essa coisa que você falou das pessoas brigando na plateia por causa do bandoneon, muita gente era contra, né, esse negócio do novo tango. Então, o Piazzolla, ele próprio preferia dizer que ele não tocava tango. Eu toco música contemporânea da cidade de Buenos Aires. O que é interessante, que mostra muito bem aquela coisa tradicional que tem na Argentina, de Buenos Aires não é Argentina e a Argentina não é Buenos Aires. São 2 mundos diferentes, né? É muito legal isso. Toco música contemporânea da cidade de Buenos Aires. Inclusive, esse espetáculo que a gente vai ouvir agora, com a gravação do Libertango, também é um arranjo, uma orquestração, claro, que não é do próprio Piazzolla, mas uma orquestração, né, distinta. E assim, o Piazzolla inovou porque ele foi o primeiro bandoneonista a tocar em pé, né? Porque os bandoneonistas tocavam sentados ali como parte da orquestra. Ele fica em pé, coloca a perna em cima da cadeira e lança então essa nova moda
digamos, né, de se tocar como solista, né, à frente da orquestra, em pé. E o Piazzolla foi talvez um dos grandes melodistas, né, seguramente, do século XX, junto com o Villa-Lobos. Era um cara que conseguia criar melodias maravilhosas em cima de estruturas harmônicas relativamente simples, relativamente ortodoxas, mas ele conseguia virar aquilo de uma forma fenomenal, né? Que só ele conseguia. E outra coisa, assim, na prática da performance, né, eles inovaram trazendo para o jeito de tocar, por exemplo, o violino, né, com aqueles efeitos sonoros todos, com os glissandos, com aquele ruído que, quando você toca abaixo do cavalete, né, aquele som todo especial, transformando o violino num instrumento de percussão, não é? Uma coisa quase nesse sentido. Então, além de toda essa criatividade de melodia, enfim, essa pungência rítmica, também tem esses efeitos sonoros, né? Isso, ele teve a sabedoria e a chance de se cercar de músicos fenomenais, né? No caso do violino, o Antônio Agri, que é um dos grandes violinistas da época dele, do mundo, né? Tinha um Stradivarius, era um super músico, né? E o Antônio Agri traz essa linguagem violinística que já era usada no tango, mas a um nível superior, né? E daí tem o Héctor Malvitino, o Oscar Lopes Ruiz, um monte de músicos espetaculares que tocavam com ele, né? Com certeza. Bom, papo incrível aqui com o grande compositor, artista, pianista, Nelson Aires. Nelson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente não vê a hora de poder estar de volta ao palco aqui do Teatro Municipal, ao vivo, com o nosso público querido. E eu não vejo a hora de estar colaborando junto com você novamente. Oba, vamos nessa! Eu desejo um excelente concerto a todos. E não se esqueçam, na nossa casa ou na sua, o Teatro Municipal é seu.
não teve jeito.